A paz do Senhor, crente, vamos estudar capítulo 39 de Gênesis. Voltamos a falar de José e, como já falei, a história de José é importantíssima. Ela tem detalhes e ensinamentos maravilhosos para a gente trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Primeiro, eu vou fazer um resuminho aqui do que está acontecendo nesse capítulo. Nesse capítulo, os ismaelitas que compraram José, né, de seus irmãos, venderam José para Potifar. Potifar é o chefe da guarda de Faraó. Ou seja, o melhor local para José estar naquele momento. José tinha com ele a presença do Senhor. Então, tudo o que José fazia, tudo que ele oferecia era o bem. E Potifar, vendo ali, né, como é que José vivia, como era o jeito dele, teve confiança de deixar o controle da sua casa totalmente na mão de José. Ele não sabia de nada, né, além do pão que ele comia, né, vamos dizer assim, porque todas as outras coisas eram resolvidas por José. Porque o brilho, né, a presença que José tinha, era notada por outros. Nesse meio tempo aí, a esposa de Potifar, né, se interessa por José e quer fazer com que ele se deite com ela. José não aceita, José é reto no caminho dele ali, não se desvia, não se deixa levar, né, pelas suas sensações, emoções. Né? A Bíblia fala que José era de bom porte, então a mulher se interessou por ele. Mas não diz também se a mulher também não era bonita e se José também não teve essa tentação, né? Mas o que importa é que José não cedeu a nada, nenhuma vantagem que ele poderia ter ali. Só que essa mulher não desistiu. Ela continuou tentando e tentando, né? Assim como o nosso inimigo faz conosco. Ele não desiste de te desanimar, ele não desiste de botar empecilhos, de botar coisas para darem errado, para te atrapalhar. Ele não desiste de te tirar do caminho do Senhor. Assim, sejamos nós, que a gente não desista por qualquer coisinha. Que às vezes acontece algumas coisas na nossa vida espiritual e por pouquíssimo a gente sai da igreja, a gente desiste, a gente, não vou mais no culto, não, então se for culto de tal coisa eu não vou, porque eu não tenho a família na igreja, então no culto da família eu não vou. Não se deixe essas sementinhas levar você. Voltando aqui para José, para a situação da mulher, ela não desistiu. E um dia José foi fazer suas coisas normais, dos seus trabalhos lá naquela casa, e não havia ninguém de testemunha, nem para o bem nem para o mal de José, né? E a mulher de Potifar veio novamente tentar, né, seduzi-lo. Nessa, ele não quis, ele não tentou dialogar, né, negociar com a tentação. José fugiu. Porém, José fugiu deixando a sua capa, não sei, alguns vão dizer túnica, sua capa, com ela, na mão dela. Ele saiu tão às pressas que largou na mão dela. O que acontece a partir daí é que essa mulher usa aquela prova que ela tem na mão contra José. Ela diz aos seus criados e diz ao seu marido que José tentou abusar dela. Injustamente, José vai parar na prisão. Porém, era importante José parar naquela prisão. Tudo fazia parte do plano do Senhor para levar José até Faraó, que vai vir nos próximos capítulos. O que eu quero deixar aqui é uma frase que eu acabei de ver, que o melhor lugar para estar, o lugar em que você mais está protegido, é debaixo da obediência, é debaixo da vontade do Senhor. E José, em todo tempo, teve essa proteção, em todo tempo teve essa obediência, ele não reclamava. José foi vendido injustamente, José foi preso injustamente, mas ele não reclamou, ele não deu o pior de si, ele poderia ter se vitimizado e ter dado mau testemunho. Mas José, ele tinha realmente a preferência, né, de transparecer aquilo que o Senhor dava para ele. O Senhor era com ele. E quando ele justamente vai parar na cadeia, o carcereiro também gosta de José e também dá toda os afazeres ali, né? José não vira um mero prisioneiro. José vira como se fosse o chefe dos prisioneiros. Tudo que tem para fazer é José quem estava fazendo, José que estava cuidando. Porque a frase está aqui, ó, no versículo 21 do capítulo 39. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. O 23.
E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ali, naquela situação, vamos colocar assim, se tivesse alguém, espectador da vida de José, estaria olhando para ele e falando, olha aí, serve a Deus, é fiel, mas olha, os irmãos dele venderam ele e o Deus dele não fez nada. Olha, Potifar colocou ele na cadeia injustamente e o Deus dele não fez nada. Quem olhasse de fora estava dando tudo errado. Talvez até para José mesmo estava dando tudo errado. Mas José preferiu não reclamar, preferiu esperar para ver no que ia dar. Quem estivesse olhando de fora estaria ali abismado. Só que José estava passando por situações que aparentemente eram difíceis. Mas ele passava essas situações com a presença de Deus, com a mão do Senhor sobre ele. Ele transparecia o brilho do Senhor por onde ele passava, tanto que reconheciam nele e viam que ele era uma boa pessoa e que ele era confiável. E tudo isso porque José tinha a fidelidade de Deus com ele. Aqui, ó. A fidelidade do Senhor não depende da situação. Ela te alcança no dia bom e no dia mau. Nada foge ao controle de Deus. Aquele a quem Deus abençoa pode estar em luta, mas tem vitória. José não reclama da sua situação. Vendido pelos irmãos para os ismaelitas. Vendido pelos ismaelitas para Potifar. Ele vive reto diante do Senhor. No dia bom e no dia ruim. Não é fácil ser obediente ao Senhor no dia ruim. Mas façamos como José. José nos ensinou muitas coisas importantes nesse capítulo. Mas a coisa mais linda foi que eu vi a fidelidade, o cuidado, o brilho que Deus depositava em José. Ele chegou a lugares por jeito de duvidosos, né? Vamos dizer assim, parecendo que estava dando tudo errado para a vida dele. Ele foi vendido, ele chegou na prisão, só que isso tudo era o caminho que levava ele até Faraó, sabe? Vou dar um spoiler aqui para ele ser honrado, para acontecer aquilo que ele sonhou e contou para os irmãos dele e que teve aquela briga toda, aquela rixa, sabe? Para ele chegar no propósito, ele passou por provações. Para ele chegar no propósito, foi difícil. Não, se você tem promessa do Senhor, já se prepara, guerreiro. Já se prepara, porque não vai ser fácil para cumprir essa palavra, mas será cumprida no nome de Jesus, mas será cumprida pelas mãos do nosso Deus que nos livra, que nos guarda, que é conosco em cada situação. Vamos viver na obediência, na dependência. Aí vem aqui, ó. Mas nós vemos que ele chega de forma ruim, mas não permanece nessa posição. Acredito que o brilho da obediência do Espírito Santo nele é tão grande que as pessoas sentem e vai tendo a certeza com o tempo, quando vê ali, ó, que Deus abençoa tudo que ele faz. Você sendo reto em seu caminho, pode e vão aparecer coisas que vai atrapalhar a sua vida, vai te tentar, provações, né? Um exemplo aqui, quando José fugiu, ele fugiu porque ele sabia que a carne era fraca. Ele sabia que ele poderia, de algum momento ali, se deixar envolver pelaquela mulher. Porque poderia ser, como eu falei, uma mulher bonita. Poderia ser uma mulher que o atraísse. Mas ele não teve relação ali com essa tentação. Ele fugiu. E uma coisa que vem à mente, que pode ter na sua vida, tentações que vão querer te fazer voltar atrás, que vão querer te fazer repensar. Por exemplo, alguém que bebia e deixou de beber com muito custo e foi servir ao Senhor. E aí, num belo dia, ele é chamado para uma festa na casa de um amigo e que ele sabe que vai ter bebedeira ali, sabe que vai ter. Só que ele pensa assim, não posso deixar de ir porque fulano é muito meu amigo, né? E eu vou, mas eu vou ser forte. Quando ele chega lá e estiver de frente com a situação, estiver de frente com as coisas, né? Aquilo tudo vai lembrar ele, vai trazer uma lembrança deturpada daquilo que passou. Vai parecer que é bom, pode parecer que ele agora está vivendo errado, perdendo aquilo. E ele pode cair em tentação ali, com o cheiro, com olhar e ver alguém bebendo e falar, nossa, tá geladinha, que não sei o quê. Todas essas tentações a gente não deve tentar negociar, a gente tem que fugir. A Bíblia vai falar pra gente resistir ao diabo. Mas pra gente, quando vier uma tentação, todas as indicações são fugir. Fugir, sair correndo, não dê brecha. Para que não caia e não coloque a sua salvação em risco. Por coisas que na hora vão parecer bom,
né? Por coisas momentâneas. Aí vamos lá. Deus se encarrega de mudar a tua situação. José foi mandado à prisão por algo que não cometeu. Essa foi a punição por não pecar contra Deus. Aos olhos do mundo, essa seria uma punição, né? Ah, burro, ó, não fez, ó, tá vendo? Agora, ó, tá preso. Só que o que o mundo vê não é como Deus vê. O mundo vê como uma punição, o mundo vê como algo que, você, ó, é bobo. Em outras palavras, né? Deu mole. Coisas assim, palavras do mundo, né? Mas José fez o que ele achava certo. José fez o que era certo, o que era reto. Porque tem um versículo que vai falar, como eu falei lá no começo, exatamente quem é José aqui, ó. No versículo 9, vou ler o 8 também, porque o 8 é muito importante. Vou ler o 8 primeiro, depois eu leio o 9 frisando. Ó. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. O 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher, sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? José sabe que o adultério não tem vez para o Senhor, não tem, o Senhor não aceita. E José sabe que o Potifar, né, tá tendo uma boa atitude com ele, tá oferecendo seu melhor a ele, confiança, né, dignidade. Por que ele iria trair essa confiança, sabe? E mais do que isso, ele sabe que ele não estaria traindo somente Potifar, ele estaria traindo o seu Deus, traindo, desobedecendo as ordens do Senhor. Então, José já mostra ali o tipo de pessoa que ele é. Não importava se não tinha ninguém ali para ver o que ele estava fazendo, como eu já falei da outra vez, ele estava entrou ali e estava sozinho, ele e ela. Mas ele se policiou por ele mesmo. Porque não é o que estão vendo que a gente está fazendo de errado. Não é se os outros vão saber. É o que a gente é no secreto. É o que a gente é para a vida. Então aqui, ó, José nos ensina a não entregar para os outros que estão nos entregando o melhor dele, traição, falsidade, sabe? Não inveja. Não sejamos essas pessoas. E aqui, aí a gente continua, ó. Porque jamais Deus abandona os seus. Aos olhos humanos, a situação parece estar perdida. Mas com a presença de Deus, o pouco se faz muito e a luta não nos destrói. Aprendi aqui, ó, com essa história toda, ó, que Potifar deu ouvidos à fofoca e ao engano. Porque Potifar poderia ter perguntado para José. Mas eu vejo que isso não aconteceu porque o plano do Senhor era para que José passasse pela prisão e fosse lembrado mais à frente, né? Então, conhecesse a pessoa que ia falar de José para o rei, né? Para Faraó. José não tinha maldade no seu coração, porque José não maldou o que os seus irmãos estavam para fazer, não maldou que ele não deveria falar com seus irmãos sobre seus sonhos. José não maldou que, fugindo e deixando a sua túnica, a mulher usaria de forma ruim. Ele não entregava o mal, porque o mal não habitava nele. A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Agora vamos falar sobre a mulher de Potifar. O quanto que essa mulher errou e pecou aqui é incontável. A mulher de Potifar deu espaço à luxúria, falsidade, mentira, não honrou seu marido e não temeu a Deus. Ela não só queria trair o marido dela, né? Ela estava traindo, como é que se fala, não, né? Ela estava desobedecendo, ela estava fazendo questão de nada das ordens de Deus, dos mandamentos de Deus, porque fala sobre não levantar falso testemunho, fala sobre não tirar vantagem de ninguém, fala sobre o adultério, né? As ordens do Senhor, as ordenanças do Senhor são tantas, e ela foi quebrando tantas ali, foi quebrando de forma que nos ensina com o erro dela, né? Que não venhamos ter esse mesmo erro dessa mulher, de que quando não acontece do nosso jeitinho, quando não acontece como nós queremos, nós não venhamos dar um jeito de se vingar. Porque ao final de tudo era isso que ela estava fazendo, se vingando de José, porque ele estava fazendo certo. José era grato a Potifar e amava a Deus. A frase, floresça onde Deus te plantar, se encaixa muito na vida de José. Porque, literalmente, José florescia onde quer que ele estivesse. Na casa de Potifar, na prisão, na casa dele. Ele sempre foi bom, né?
Exemplo, por exemplo, ele transbordava o que ele tinha. Ó. Ele transbordava o que tinha e sabia na casa dele. Tudo que ele sabia ali, que ele ia vendo, que era certo, ele acabava transbordando, ou contando pro teu pai, ou contando para seus irmãos, tentando ali, né? Ele foi canal de bênçãos na casa de Potifar e foi visto com bons olhos pelo carcereiro, como eu já disse. E foi também canal de bênção ali na cadeia, na prisão. Será que você seria capaz de ter o seu melhor lado explorado, visto por todos ao seu redor em situações difíceis? Eu digo por mim. Eu não acredito que eu deixaria o meu melhor transparecer. Porque às vezes por bem pouco as pessoas falam alguma frase, falam alguma coisa que afeta você, que dá aquela cutucada. E aí você já se ira, você já se revolta. Tô falando de mim, tô falando por mim, tá? Por mais que eu lute, por mais que eu tente dar o meu melhor, hoje em dia eu consigo mais. Mas eu já fui aquela pessoa que se aborrecia e, ó, não vou falar mais, se vier vai ter, hein? Eu vou falar, vai me ouvir, hein? Sempre querendo dar o troco, não querendo ficar por baixo. Mas nós vemos ali que em nenhum momento José disse que a mulher estava mentindo. Porque eu acredito que ele acreditava fielmente assim, Deus sabe o que está fazendo. Se eu estou indo para prisão, alguma coisa tem aí. Se eu estou indo para casa de Potifar, tem alguma coisa aí. Creia você no Senhor. Creia no que Ele te prometeu. Se Ele não te prometeu, fique atento ao que Ele está te direcionando. Às vezes a gente sente uns impulsos, e eu chamo de impulso do Espírito, e a gente acaba não fazendo. Né? Tô dando um exemplo assim, de às vezes você está na igreja e alguém fala, e vem aquele sentimento, aquela voz, fala assim, abraça fulana, né? Ou então, fala tal coisa, e a gente acaba não querendo fazer, com medo de fazer, mas o que vão pensar, o que vai... Deixa Deus te usar. Porque se você não abrir espaço para o Senhor, não abrir espaço para que Ele possa agir através de você, né? Se José chegasse na cadeia, que é os próximos capítulos que vai falar sobre José na prisão, e ele revela, né? Ele faz, dá um entendimento de alguns sonhos. Se ele se fecha lá e fala, não, eu até sei o que significa, porque Deus me mostrou aqui, mas não vou responder ele não, deixa ele lutar, deixa... Se José não usa o dom que Deus deu para ele ali naquele momento, porque estava muito chateadinho, muito magoado, porque estava preso injustamente. Será que você entendeu? Será que você conseguiu pegar o recado de Deus? Usa o que Ele te deu. Usa e deixa Ele fazer. Tá na mão dele, tá na melhor mão possível. Como eu disse, o melhor lugar, o lugar mais seguro é na vontade do nosso Deus. Que você venha aprender mais e mais com a palavra do Senhor. Venha se guiar, ó, verdadeiramente pelas escrituras. Temos que saber o que o nosso Senhor aprova e o que o nosso Senhor não aprova. José tinha uma ligação com Deus tão forte que ele não quebrou os princípios de Deus. Ele não quebrou as regras, né? Os mandamentos do Senhor. Se você não sabe quais são os mandamentos do Senhor, como é que você vai obedecer? Se você não praticar aquilo que a palavra do Senhor manda para a tua vida, como que o objetivo vai ser alcançado? Fica com essa palavra e que Deus venha falar mais e mais ao teu coração. Até o próximo vídeo.